Eu sei como é a sensação. Você já passou a vida inteira sentindo-se como um passageiro, preso em um roteiro que não foi escrito por você. Você trabalha duro, segue todas as regras, mas no fundo, sente que a vida está apenas acontecendo com você, não por você. Há uma sensação sutil de impotência, como se o destino fosse um caminho pré-determinado e a única opção fosse segui-lo. E se eu te dissesse que essa ideia de estar preso é, na verdade, a maior ilusão de todas? E se a realidade que você experimenta, com todos os seus limites e circunstâncias, fosse apenas uma pequena fração de algo imenso? A grande questão é, por que essa informação não está acessível a todos? E como é possível dar um passo para fora do papel de vítima e assumir o controle total? A resposta, meu caro amigo, começa com uma descoberta que mudará tudo. Se esta mensagem ressoou em você, é porque sua alma está pronta para despertar. E eu convido você a se inscrever neste canal, para que a gente possa continuar essa jornada de volta para casa, para sua verdadeira essência. Nossa experiência humana é, por padrão, limitada ao que chamamos de terceira dimensão. Esta é a nossa realidade física, governada pelo espaço e pelo tempo como os percebemos. Linear, uma linha reta que se move do passado para o futuro. Desde o nascimento, somos condicionados a aceitar que a única coisa real é o que nossos 5 sentidos podem capturar. A cadeira em que você está sentado, o som da minha voz, a tela que você está lendo. Tudo isso são manifestações da terceira dimensão. E é dentro dessa estrutura que a maioria das pessoas vive e morre, sem jamais questionar as regras do jogo. Nossa percepção da realidade é uma obra-prima da engenharia biológica. Os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, fornecem dados que o cérebro processa para construir uma imagem coerente do mundo. No entanto, o problema não está no sistema em si, mas em nossa confiança absoluta nele. Acreditamos, sem questionar, que o que podemos ver, tocar e medir é a única coisa que existe. Essa crença nos aprisiona em uma realidade que é, na verdade, apenas uma projeção limitada, uma pequena fatia de algo muito maior. O que se torna perigoso é que essa limitação nos leva a operar em um ciclo vicioso de causa e efeito. Uma circunstância externa, uma demissão, uma crise financeira, um problema de relacionamento, é vista como a causa de nossa tristeza ou dificuldade. Agimos como se fossemos meros passageiros, reagindo ao que o mundo nos apresenta. O resultado é um estado de impotência. Ficamos presos em uma rotina de apagar incêndios, de correr atrás de prejuízos, de tentar consertar o que já está quebrado, nunca percebendo que estamos lidando apenas com os efeitos, não com a verdadeira causa. Essa forma de viver é o que chamamos de modo automático. É o piloto automático que bilhões usam todos os dias. Eles acordam, reagem às notícias, reagem ao trânsito, reagem às demandas dos outros e vão para a cama exaustos. A vida se torna uma série de reações. E a ilusão de controle está em tentar controlar os efeitos, em vez de entender que o poder de criar está em um nível muito mais fundamental. Esta é a verdadeira armadilha. O maior problema é que esse modo de operação rouba nossa capacidade de agir criativamente. Em vez de moldar o futuro, gastamos todo o nosso tempo tentando consertar o passado conforme ele se manifesta no presente. Se sua mente está constantemente focada em resolver problemas que já aconteceram, não sobra energia para construir o que você realmente quer. E esse ciclo se repete infinitamente, a menos que você mude sua perspectiva e saia da ideia de que está preso em uma linha do tempo. No fim, a vida tridimensional é como assistir a um filme, onde você só consegue ver um único quadro por vez. Você não tem a visão completa da história ou a capacidade de editar o que vem a seguir, porque sua atenção está completamente consumida pelo que está bem na sua frente. A boa notícia é que o filme inteiro, com todos os seus finais possíveis, já existe. E a verdadeira liberdade começa quando você descobre como acessar a totalidade da realidade. Mas o que é exatamente essa realidade? E como ela se encaixa em nosso conceito de tempo? A resposta está na 4ª dimensão. Se a terceira dimensão é onde o tempo parece uma linha reta, a 4ª dimensão é onde ele se revela como realmente é, um campo. Dentro deste campo, cada momento, o que você viveu no passado, o que você está vivendo agora e todos os futuros possíveis, existe simultaneamente. Imagine um rolo de filme com milhares de quadros. A terceira dimensão é o momento em que você se concentra em apenas um quadro, acreditando que ele é a única realidade. A 4ª dimensão é a compreensão de que todos os outros quadros estão ali, esperando para serem vistos. Portanto,
A realidade que você experimenta não é o único filme disponível. É apenas o que você está projetando. Para entender isso, pense na sua vida não como um único ponto no tempo, mas como um volume inteiro, uma obra completa já registrada. O que chamamos de futuro não é algo que precisa ser criado do zero. Ele já existe como uma das muitas versões possíveis. O que você fará na próxima semana, como sua vida estará em 10 anos. Todas essas opções já estão presentes neste campo dimensional. Seu trabalho não é criar, mas selecionar qual você irá habitar. Isso nos leva à chave principal. A capacidade de navegar neste campo não depende de sorte, destino ou um dom místico. A ferramenta para acessar a quarta dimensão é a imaginação. Não imaginação como devaneio ou fantasia, mas como uma faculdade mental precisa e poderosa. É a capacidade de pensar e sentir em termos de uma realidade que ainda não se manifestou para seus 5 sentidos, mas que você já sabe que existe no plano dimensional. Muitos usam a imaginação de forma inconsciente, revivendo medos do passado ou criando ansiedades futuras, sem perceber que cada um desses pensamentos é uma projeção. Eles estão, sem saber, escolhendo e reforçando as realidades que menos desejam. Mas uma vez que você compreende a natureza da imaginação, você pode direcioná-la conscientemente. Você se torna um operador, não mais um sonhador passivo. E essa é a diferença fundamental. O que separa a vida que você tem da vida que você quer não é esforço físico ou tempo. É o entendimento de que você já tem a ferramenta para acessar a dimensão onde sua versão ideal da realidade já está completa. A única coisa que falta é a técnica correta para sintonizar sua consciência com ela. E essa técnica tem tudo a ver com a forma como você usa seu poder de projeção. A grande questão então é: como a imaginação projeta a nossa realidade? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. O universo não é uma entidade separada com vontade própria, julgando ou decidindo o que você merece. Ele é um sistema impessoal e perfeito de reflexo. Pense nele como um espelho. Um espelho não questiona a sua aparência. Ele simplesmente reflete o que você coloca na frente dele. Da mesma forma, a realidade não tem um plano para você. Ela apenas reflete com grande precisão o que sua consciência está projetando. Quando você entende que você é o projetor, e não a tela, o jogo muda completamente. A maioria das pessoas passa a vida tentando limpar a imagem no espelho, ou seja, tentando mudar as circunstâncias externas. O trabalho, o relacionamento, a conta bancária. O verdadeiro poder, no entanto, reside em ajustar a imagem no projetor. É a sua consciência individual que determina o que aparecerá na tela da sua vida. E o combustível dessa projeção é a assunção. A lei da assunção não é sobre otimismo ingênuo. É sobre uma convicção interna. Uma assunção é uma premissa mental que você aceita como verdadeira, mesmo que seus sentidos físicos ainda não a tenham confirmado. Quando você sustenta a assunção de que é bem-sucedido, saudável ou amado, o universo não tem escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova imagem. Não é mágica. É uma lei universal. Esta premissa, uma vez enraizada em sua consciência, começa a exercer uma influência invisível, mas irresistível, em cada elemento do seu mundo. A suposição que você mantém em sua mente influencia seu próprio comportamento, a forma como você fala e como você se move. E, como um efeito dominó dimensional, ela começa a influenciar as pessoas e as circunstâncias ao seu redor, inspirando-as a agirem de maneiras que ajudam a manifestar sua nova realidade. Obstáculos que antes pareciam impossíveis se dissolvem, e uma série de coincidências improváveis se alinham com precisão cirúrgica. O cético chama isso de sorte. Mas aqueles que conhecem essa lei reconhecem a assinatura de uma suposição materializada. No entanto, isso traz uma implicação que poucos estão dispostos a enfrentar. Se tudo o que você experimenta é um reflexo do que você projeta, então não há lugar para culpar os outros, o governo, a economia ou o destino. A responsabilidade por cada aspecto de sua vida é inteiramente sua. Mas isso não é para te aprisionar. É para te libertar, mostrando que você tem o poder de reescrever o roteiro da única coisa que você realmente controla: seu estado de ser. Se a realidade é tão perfeitamente responsiva, por que tantos de nós vivemos em sofrimento? Se o poder de criar é inato, por que ele parece tão limitado? A resposta para essa aparente contradição reside em um conceito fundamental: o esquecimento voluntário. Pense nisso como um experimento de imersão total. Para que a experiência da vida seja genuína, a consciência, ao entrar temporariamente neste plano, esquece sua natureza criativa.
É como um ator que mergulha tão profundamente em um papel que, por um momento, esquece que está apenas atuando. Essa amnésia é o que permite que a jornada de autodescoberta e o desafio tenham um significado real. É o que torna a experiência humana genuína. Se a cada momento você estivesse totalmente consciente de que é o Criador onipotente de sua realidade, onde estaria a aventura? Onde estaria a alegria da descoberta, da superação, do crescimento pessoal? O esquecimento é o que permite que a viagem seja real. É a condição que torna o livre-arbítrio verdadeiramente significativo. No entanto, surge aqui um paradoxo que poucos entendem. Embora tenhamos conscientemente esquecido nossa natureza criativa, o mecanismo da criação nunca para de operar. A cada segundo, através de suposições inconscientes, medos habituais e padrões mentais condicionados, cada pessoa está literalmente criando sua realidade futura. O sofrimento humano não é o resultado de uma punição divina. Ele vem do uso caótico e descuidado deste poder criativo. Muitos sofrem não porque são azarados, mas porque, em sua ignorância, estão criando ativamente experiências de sofrimento. O universo não julga se você age com sabedoria ou destrutivamente. Ele simplesmente reflete. Agir com medo e preocupação diante deste espelho resulta em reflexos de medo e preocupação, não porque o universo seja cruel, mas porque ele é perfeitamente fiel ao que é projetado. É um sistema elegante em sua simplicidade. Você recebe exatamente o que você está sendo. A ignorância desta lei é a grande tragédia da humanidade. É como a maioria opera este poderoso mecanismo cegamente, criando por padrão em vez de por design. Mas para mudar esse padrão, devemos investigar o que nos impulsiona. Muitas filosofias e religiões pregam que o desejo é a fonte de todo o mal. Mas para aqueles que entendem a natureza da criação, o desejo é a própria fonte da vida. E é sobre isso que precisamos conversar agora. Muitas doutrinas, sejam religiosas ou filosóficas, ensinam que o desejo é a raiz de todo sofrimento e que, para alcançar a paz, devemos eliminá-lo. Esta visão, no entanto, é uma compreensão incompleta da mecânica da criação. O desejo não é uma fraqueza a ser superada, mas a força motriz fundamental de toda a realidade. Sem desejo, nós não moveríamos um dedo. É o que nos empurra, o que nos faz buscar, inovar e evoluir. É a mola mestra da existência. Pense bem. Os únicos desejos que realmente te movem a agir são aqueles que capturam e seguram sua atenção persistentemente. Milhares de desejos superficiais e passageiros flutuam através de sua consciência todos os dias, mas apenas aqueles que são enraizados em um anseio profundo ganham a força para remodelar a realidade. E isso nos leva a algo que muitos preferem ignorar. Todo desejo, sem exceção, carrega algum aspecto de ganho pessoal. Não existe um desejo completamente altruísta. Essa natureza, aparentemente egoísta, não é uma falha no sistema. É exatamente o que permite que a criação individual funcione. A própria consciência universal se fragmentou em perspectivas individuais precisamente para experimentar a alegria de desejar, buscar e alcançar através de cada um de nós. A chave para o progresso e para a realização dos seus sonhos está na obediência radical ao desejo. Não o tipo superficial e passageiro, mas aquele que surge do seu centro mais profundo e se recusa a ser silenciado. Quando tal desejo surge, devemos entender que o seu próprio surgimento já sinaliza a existência de um caminho para sua realização. Desejar algo específico é, no plano dimensional, o mesmo que já o possuir. O desejo não é uma busca pelo que falta, mas a prova de que o que você busca já existe como uma possibilidade real, esperando por sua seleção consciente. O único passo que resta é assumir o sentimento do desejo cumprido. Isso não é fingimento ou autoengano. É o reconhecimento de que, no nível quadridimensional onde todos os futuros coexistem, você está sintonizando sua consciência com a frequência da realidade que escolheu experimentar. O universo, agindo como um espelho perfeito, deve então reorganizar cada elemento necessário para manifestar externamente o que você já está sustentando internamente. Agora que entendemos o papel central do desejo, a pergunta que importa não é o que eu quero, mas o que eu sentiria se já o tivesse. Essa pergunta leva diretamente ao método prático para transformar esse sentimento em realidade, a verdadeira engenharia da criação. O que descreverei agora não é um ritual místico, mas uma tecnologia da consciência. Um método preciso para a engenharia mental. O primeiro passo desta engenharia é a precisão. Desejos vagos como eu quero ser feliz ou eu quero ter sucesso não funcionam porque o universo, como um computador quântico, não processa comandos ambíguos.
Você precisa saber exatamente o que quer. Qual é o seu objetivo? Você deve ser específico. Uma vez que você define seu objetivo com total clareza, o próximo passo, mais sutil e crucial, é construir a cena. A maioria das pessoas comete o erro de visualizar o processo, o esforço, o caminho para o objetivo. Quando, na verdade, é o oposto. Você deve criar uma única cena mental breve que implique a realização do seu desejo, uma cena que aconteceria naturalmente depois que ele já fosse um fato. Por exemplo, se você deseja uma promoção no trabalho, não se imagine recebendo a notícia em uma reunião. Em vez disso, imagine, por exemplo, uma cena semanas depois de ter recebido a promoção. A ideia aqui é visualizar o que você quer como se já o tivesse. Se seu desejo é ter uma casa, não imagine a aprovação do empréstimo. Imagine-se meses depois convidando amigos para um churrasco no seu quintal e sentindo a grama sob seus pés. A cena pode ser um evento simples, mas que prove inequivocamente que o seu desejo foi realizado. Isso é como um atalho dimensional porque a quarta dimensão não reconhece o tempo linear. Quando você se concentra no depois, você já se colocou no estado mental de quem o alcançou. Este é o segredo para evitar a ansiedade e o sentimento de falta. É a diferença entre tentar atrair algo e já se sentir como seu dono. O sucesso deste método não depende de quanto tempo você passa visualizando, mas da qualidade da sua imersão. E a qualidade da imersão depende de um estado específico de consciência que a maioria de nós perdeu. Para que sua projeção mental tenha força, ela precisa ser feita no estado certo de consciência. O momento mais poderoso para esta prática não é durante o dia, em meio ao ruído do mundo, mas durante a transição entre a vigília e o sono. Este é o limiar do sono, um estado onde o corpo físico está relaxado, mas a mente ainda está consciente e maleável. Neste ponto, o véu entre as dimensões se torna mais fino, e sua imaginação, libertada das restrições da percepção sensorial, tem sua capacidade criativa maximizada. Para atingir esse estado, você deve buscar a imobilização total do corpo. Você pode se deitar em um lugar confortável ou sentar em uma cadeira e relaxar cada músculo, dos pés até o topo da cabeça. A intenção não é forçar o sono, mas deixar o corpo desaparecer do seu foco. Quando o corpo físico está imóvel, a mente se torna naturalmente mais móvel e receptiva. Esta é a chave para a ação dimensional que não exige esforço físico, mas uma disciplina mental precisa. Neste relaxamento profundo, concentre-se na cena que você construiu. Mas aqui está a distinção que separa aqueles que obtêm resultados daqueles que apenas sonham. Você não deve ser um espectador passivo, assistindo a cena como se fosse um filme. Você deve ser um participante ativo. Você precisa estar dentro da cena, sentindo-a através dos seus próprios olhos imaginários. Sinta a textura das coisas, ouça os sons ao seu redor e, o mais importante, sinta as emoções que viriam com a realização do seu desejo. Essa imersão total é o que dá à sua projeção o peso da realidade. Para a quarta dimensão, não há diferença entre uma experiência vívida na imaginação e uma experiência física. Ambas são igualmente reais. Portanto, a parte mais importante deste processo é sustentar essa cena com tamanha intensidade e sentimento que ela se torne mais real do que o mundo que os seus sentidos mostram a você. Nesse ponto, você para de ser um observador da realidade e se torna um criador consciente. A parte mais desafiadora do processo não é a prática em si, mas o que acontece depois que você termina. Você fez sua projeção, mergulhou na cena do seu desejo realizado e foi dormir com aquela sensação. Então, no dia seguinte, você acorda em um mundo que, aparentemente, é o mesmo de antes. Mas é nesse momento que sua convicção é verdadeiramente testada. O maior obstáculo para a maioria das pessoas não é a falta de poder, mas a impaciência. A impaciência é o que mata a maioria dos sonhos. A lei da criação, assim como a lei da natureza, tem o seu próprio tempo. Existe um hiato entre o plantio mental e a colheita física. E esse hiato é o teste da sua intenção. O universo, o espelho da sua consciência, precisa de tempo para se reorganizar. É por isso que esta prática exige algo que a sociedade moderna mais despreza: disciplina mental sustentada sem garantias imediatas. Você precisa aprender a viver em duas realidades simultaneamente. Durante o dia, você se move pelo mundo tridimensional, cumprindo suas obrigações e lidando com o que seus sentidos mostram. Mas, internamente, você vive na assunção de que seu desejo já é um fato. Esta é uma forma de engenharia dimensional. O mundo externo continuará a apresentar suas evidências limitantes,
e as pessoas continuarão a se comportar de acordo com a sua versão antiga. Mas você deve ser como um maestro que ignora o ruído da plateia para focar na melodia interna. Cada vez que a realidade externa gritar que nada mudou, você deve responder internamente com a calma convicção de que a mudança já está completa no plano que realmente importa. É a sua capacidade de manter essa visão interior apesar do clamor externo que determina a velocidade da manifestação. A prática agora não é apenas sobre imaginar, é sobre sustentar. E é essa persistência que nos leva à implicação mais profunda de todo esse conhecimento. Se a vida é um reflexo das suposições que mantemos, então cada experiência, boa ou má, é uma consequência direta de nossas projeções, conscientes ou não. Esta revelação elimina a possibilidade de culpar as circunstâncias, outras pessoas ou qualquer força externa. Nós somos os únicos responsáveis por cada aspecto de nossa existência. Para a maioria, essa ideia é aterrorizante porque tira o conforto de terceirizar a culpa. Mas para aqueles que buscam a verdadeira liberdade, esta é a única resposta que importa. Afinal, se as circunstâncias fossem a causa, nós estaríamos sempre à mercê de um mundo caótico e incontrolável. No entanto, se o seu estado interior disser é a causa, então o poder de mudar está sempre em suas mãos, independentemente do que aconteça lá fora. A cada momento, estamos em uma espécie de encruzilhada dimensional. Podemos escolher reagir ao que nossos sentidos mostram, perpetuando o passado em nosso futuro, ou podemos escolher responder a partir do estado de consciência que decidimos encarnar, criando o novo. A primeira opção é o que a maioria das pessoas faz, operando em modo reativo e reforçando o ciclo de causa e efeito. A segunda é a escolha consciente do Criador que entende que a realidade é maleável e que sua próxima experiência é determinada por sua próxima suposição. O universo, o que alguns chamam de campo quântico, responde com precisão absoluta ao seu comando. Mas o comando deve vir de você. Esperar que o universo decida seu destino é como sentar em frente a um computador desligado esperando que ele escreva seu artigo. O poder está sempre em suas mãos, e você é o único que deve apertar o botão de ligar. Mas por que a sociedade insiste em nos manter no papel de vítima? A resposta é brutalmente simples. É infinitamente mais fácil controlar uma população que acredita que é refém das circunstâncias. Um povo que entende seu poder criativo individual se torna ingovernável. O sistema social como o conhecemos depende de nossa ignorância. Depende da ideia de que somos fracos, que precisamos de um intermediário, seja uma religião, um governo ou uma estrutura econômica, para nos salvar do caos. É por isso que, historicamente, a verdadeira sabedoria tem sido restrita a pequenos círculos. E quando ela se torna pública, é sistematicamente ridicularizada. É vendida como pensamento mágico ou autoajuda ingênua. A impotência aprendida, a crença de que não podemos mudar nosso destino, é promovida como realismo. É um truque antigo que ainda funciona perfeitamente, mantendo inúmeras pessoas no piloto automático, criando realidades que elas não querem simplesmente porque não sabem que têm uma escolha. A urgência em aplicar este conhecimento nunca foi tão grande, mas não por causa de algum evento cósmico ou do fim do mundo. A urgência vem de um fato mais pessoal e preocupante. Cada dia vivido na ignorância deste poder é um dia criado por acidente em vez de por design. Quantos futuros indesejados estão sendo selecionados agora por pessoas que não fazem ideia de que têm o poder de escolher? Mas não trate o que foi dito aqui como apenas mais uma teoria interessante para armazenar em sua mente. Esta é uma ferramenta precisa para a manipulação consciente da realidade. A transformação não acontece quando você acredita no que foi dito, mas quando você o aplica. Tudo o que é compartilhado aqui não é meramente filosofia ou uma teoria interessante. É um manual de operação para a sua consciência. A única questão que resta é: você está pronto para assumir essa responsabilidade? Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas, mas agora. O primeiro passo para a liberdade não é um grande ato, mas um simples gesto de disciplina. Então, comece hoje à noite, antes de dormir. Escolha um desejo específico. Crie a única cena curta que implica sua realização. Deite-se, relaxe seu corpo e entre no estado entre o acordar e o dormir. Mergulhe na cena, não como um observador, mas como um participante ativo. Sinta, veja, ouça-a, até que ela se torne real para você. Faça isso com a mesma seriedade com que você seguiria uma prescrição médica para salvar sua vida. Porque, em um sentido muito real, é exatamente isso que você está fazendo. Não procure por confirmações externas nos primeiros dias ou semanas.
O jardineiro que planta a semente não a desenterra diariamente para verificar seu progresso. Confie na lei assim como você confia na gravidade. A evidência do mundo tridimensional gritará que nada mudou. Mas está é a sua oportunidade de provar a si mesmo que sua visão interior é mais poderosa do que o ruído externo. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, eu o convido a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo. Comente a palavra projetor se você está pronto para assumir o controle da sua realidade. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e nos vemos em breve.